alunos do Centro Universitário AGES e estamos distribuídos em cursos da área da saúde, sendo eles biomedicina, enfermagem, nutrição e odontologia. Temos como intuito, através dessa videoaula, para trazer maior conhecimento a respeito do sistema nervoso central e periférico. Então, o sistema nervoso é um dos principais agentes responsáveis pela extraordinária capacidade humana, além dos processos de perceber, agir, aprender e lembrar, possuindo mais de 100 bilhões de neurônios, que são as unidades funcionais desse sistema. É um conjunto de órgãos do corpo humano que tem a função de captar mensagens e estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Ademais, o nosso corpo é formado por 4 tipos de tecidos básicos, sendo eles o tecido conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. Na videoaula de hoje, falaremos um pouco sobre o tecido nervoso, que é responsável por receber informações do meio externo através da visão, audição, tato, olfato e paladar, e também informações do meio interno, como a temperatura. Tais informações são processadas e é emitida uma resposta em que as mesmas podem ser ações, como a contração muscular, sensações, como a dor, ou até mesmo informações cognitivas, como o aprendizado e o pensamento. A estrutura do sistema nervoso é anatomicamente dividida em sistema nervoso central, que é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento das informações do nosso corpo, tendo como constituintes a medula espinhal e o encéfalo, e o sistema nervoso periférico, que tem como função primordial levar informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central, e assim trazer respostas novamente para os órgãos. Sendo assim, esse sistema é responsável por conduzir informações e é formado pelos nervos e gânglios nervosos. Dando continuidade, vou falar bem resumidamente sobre cada tecido nervoso que foi citado anteriormente, iniciando pelo encéfalo. Basicamente, o encéfalo pertencente ao sistema nervoso central é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Pesa aproximadamente 1,4 kg e é envolvido por membranas de tecido conjuntivo que são chamadas de meninges, que separam o órgão da caixa craniana. Sua principal função é receber e processar informações sensoriais e, em resposta disso, enviar comandos que contribuem para a sobrevivência do ser humano, sendo também o principal responsável pela emoção, memória e comportamento emocional. Continuando, vou explicar agora sobre a medula espinhal. A medula espinhal é um cordão cilíndrico composto de células nervosas que passa por dentro do canal que é situado no meio da coluna vertebral. No homem adulto, ela mede aproximadamente 45 centímetros, sendo um pouco menor na mulher. A região interna da medula, em forma de H, é chamada de região cinzenta, devido à grande concentração de corpos celulares nos neurônios que lhe dão essa coloração, enquanto a parte mais externa contém mais dendritos e axônios, sendo uma substância mais esbranquiçada. E sua principal função é estabelecer comunicação entre o corpo e o sistema nervoso, além de proteger o corpo com respostas rápidas em caso de emergência. Terminando com o sistema nervoso periférico, falarei um pouco sobre os nervos, que são várias fibras nervosas reunidas que podem ser formadas por dendritos ou axônios e que são responsáveis por fazer as ligações entre o sistema nervoso central e o restante do corpo. Sua classificação é de acordo com o tipo de neurônio que apresenta, sendo dividida em nervos sensitivos ou aferentes, nervos motores ou eferentes e nervos mistos. Os gânglios nervosos envolvidos pelo tecido conjuntivo são aglomerados de neurônios situados fora do sistema nervoso central, espalhados pelo corpo e formam uma estrutura esférica. São divididos em 2 tipos, sensitivos e autônomos, que se subdividem em simpáticos e parasimpáticos. Em adição, prosseguiremos com as células nervosas que compõem o tecido nervoso, tal qual é responsável pela formação dos órgãos e estruturas desse sistema.
e coordena as funções do organismo e realiza atividades como receber, processar e transmitir mensagens enviadas pelos órgãos sensoriais e da memória, sendo as células nervosas, neurônios e células da glia, que serão explicadas posteriormente. Os neurônios, também chamados de células nervosas, são células do sistema nervoso que estão relacionadas com a propagação do impulso nervoso, sendo consideradas as unidades básicas desse sistema. Os neurônios são células excitáveis, ou seja, conseguem responder a estímulos com modificações da diferença de potencial elétrico na membrana celular. A modificação desse potencial pode propagar-se pela membrana, fenômeno conhecido como impulso nervoso. É por meio dele que os neurônios conseguem transmitir informações de um neurônio para outro, ainda para as glândulas ou músculos. Assim sendo, o neurônio atua garantindo a recepção e transmissão de informações. Sua estrutura é dividida entre os dendritos, que recebem os impulsos nervosos, corpo celular, que contém um núcleo que é envolvido pelo citoplasma, axônio, que é por onde os impulsos nervosos são levados a outro neurônio, e os terminais pré-sinápticos, que possuem dois tipos de estruturas internas para a função excitatória ou inibitória das sinapses: as vesículas transmissoras, que contêm os neurotransmissores, e a mitocôndria, para sintetizar novas moléculas de neurotransmissores. Aprofundando um pouco mais nas sinapses, são junções que ocorrem entre a terminação de um neurônio, axônio, e o dendrito, no neurônio seguinte, que através da conexão entre as células vizinhas, conseguem fazer a propagação de impulsos nervosos ao longo de toda a rede neural, mantendo assim a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Continuando com os tipos de neurônios, vou classificar de acordo com sua função e sua morfologia. Então, de acordo com sua função, existem os seguintes tipos de neurônios: os neurônios motores, que são responsáveis por conduzir impulsos nervosos para órgãos efetores, como músculos e glândulas; os neurônios sensoriais, que recebem estímulos, os quais podem ser provenientes do próprio organismo ou do meio ambiente; e, por último, os interneurônios, que garantem a conexão entre os próprios neurônios. Já de acordo com sua morfologia, existem os neurônios multipolares, que possuem mais de 2 prolongamentos celulares; os neurônios bipolares, que possuem apenas um axônio e um dendrito, podendo ser encontrados na mucosa olfatória, na retina e nos glândulos coclear e vestibular; os neurônios pseudonipolares, que possuem um prolongamento único e se dividem em 2, podendo ser observados nos glândulos espinais. Agora falaremos sobre as células da glia, sua definição e função. As células da glia também podem ser chamadas de neuroglia ou gliócitos. São mais numerosas e menores que os neurônios. Possuem formato estrelado, característica obtida graças aos seus prolongamentos. O termo glia vem do grego, que significa cola. Portanto, a palavra neuroglia significa cola neural. Essa palavra surgiu em virtude de os primeiros neurocientistas perceberem que as células da glia atuam como células de apoio e sustentação para manter a sobrevivência e a saúde dos neurônios. As neuroglias são fundamentais para as funções dos neurônios, promovendo isolamento, transporte de substâncias nutritivas, equilíbrio iônico, proteção, ajuda na sustentação do tecido nervoso e são os responsáveis por emitir sinais químicos de orientação e de crescimento dos neurônios durante o desenvolvimento. Para cada neurônio, existe cerca de 10 células da glia. Embora sejam numerosas, ocupam um espaço reduzido do tecido nervoso. Elas não geram impulsos nervosos, não formam sinapses e, ao contrário dos neurônios, são capazes de se multiplicar através do processo de mitose. Mesmo em indivíduos adultos, existem cerca de 6 células da glia.
No sistema nervoso central contém células ependimárias, artrócitos, micróglia e oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico contém células de Schwann e células satélites. As células da glia são encontradas no sistema nervoso central e são compostas por células ependimárias, que revestem os ventrículos encefálicos e o canal central da medula, células pigmentadas da retina e as células que produzem o licor, cefalorraquidiano, que é um amortecedor para o córtex cerebral e medula espinhal. Os artrócitos possuem formato que lembra uma estrela e contém múltiplas ramificações. Interagem praticamente com todas as células do sistema nervoso central. Repleta de funções, impulsiona a complexa atividade e conexões neurais. Micróglia. Células do sistema imune modificadas. São responsáveis por interagir com vários tipos de células no sistema nervoso central, atuando principalmente em processos de desenvolvimento, como a poda sináptica, que elimina conexões entre neurônios. Oligodendrócitos têm atuação na produção de bainhas de mielina. Proteção lipídica é importante para a comunicação entre neurônios. Sistema nervoso periférico contém células de Schwann, que são responsáveis pela formação de bainha de mielina dos neurônios presentes no sistema nervoso periférico. Ela age isolando-os eletricamente e permitindo a passagem de informação mais rápida. Células satélites possuem basicamente as mesmas funções dos artrócitos, porém estão localizadas no sistema nervoso periférico, circundando os corpos dos neurônios glândios da raiz dorsal. Então, esse foi o vídeo produzido pelo nosso grupo, referente a 3 de Biosistemas do Corpo Humano. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.